Muito bem, vamos lá para a nossa Revista Espírita, mês de agosto de 1861, Dissertações e Ensinos Espíritas. O tema de hoje, os animais médiums. Antes de nós começarmos, eu queria ler para vocês aqui um pequeno artigo que vai trazer para nós vai fazer aqui a nossa introdução e ao mesmo tempo uma contextualização do porquê desse livro, desse artigo, desculpem, ter sido aqui publicado, dessa mensagem ter sido recebida. Primeiro, é um texto que foi publicado no jornal Gazeta Zero Hora, né? Aliás, Gaúcha Zero Hora, desculpem, um site, e de 29 de janeiro de 2018. O texto tem como título A Extinta Tradição do Realejo. Depois eu posto para vocês o artigo para vocês verem, inclusive a imagem que foi publicada, né? Que é aquela pequena caixa, né, onde tem ali um periquito, geralmente, e ele então, alguém vem tirar sorte. Tem até um pequeno texto aqui de um outro site bem pequenininho que diz assim: Periquito da Sorte, Realejo ou Realejo da Sorte, como quiserem chamar. E a sorte, papel da sorte, para quem acredita, boa sorte. Para quem não acredita, vale a pena simplesmente parar diante de um realejo e apreciar essa obra-prima que atravessa gerações. Sucesso! Então aqui esse recadinho. Bom dia, embaixador. E o texto que eu quero ler para vocês então, diz assim para nós o artigo. Pois ainda tem a musiquinha ainda, né? A extinta tradição do realejo. A geração deste milênio nunca viu um realejo e provavelmente nem saiba do que se trata, embora tenha surgido na Europa há mais de 200 anos. É o nome de uma caixa musical feita artesanalmente, dotada de foles e um cilindro. Acionando um dispositivo e girando uma manivela, pode-se ouvir vários tipos de música. A finalidade do instrumento portátil era atrair curiosos. Mediante a introdução de uma moeda, via um pequeno periquito pegar com o bico um pedacinho de papel onde estava escrito algo ligado ao futuro do interessado. Já foram utilizados macacos em lugar de pássaros, daí porque o realejo era também conhecido como mico da sorte. Chegou ao Brasil, onde nunca foi fabricado, no início do século passado. Segundo informações, no interior de São Paulo e em alguns pontos do país, ainda hoje existem raros exemplares de realejo que são levados como atração a eventos, feiras e festas de casamento. Em Porto Alegre, o colunista lembra ter visto um deles, na década de 1960, no Parque Farroupilha. Era conduzido sobre um carrinho com rodas, provavelmente um dos últimos a se apresentar por aqui. Mário Quintana, que viveu entre 1906, ou esteve encarnado, né, entre 1906 e 1994, no livro Canções, de 1946, tem um poema que abre com esta estrofe: O outono toca realejo, o outono toca realejo, no pátio da minha vida, velha canção sempre a mesma, sempre a esma, sob a vidraça descida. João do Rio, de 1881 a 1921, numa crônica sobre músicos ambulantes, cita o caso de um cidadão que compra um realejo com bonecos mecânicos e, mediante certos truques, ganha muito dinheiro. O escritor, estendendo-se sobre o assunto, observa que há realejos que sustentam numerosas famílias, realejos escravizadores, realejos solteiros e malandros e realejos virgens prontos para a fuga. Pode-se dizer que a tradição folclórica do realejo está em extinção. Quem possui um, guarda-o a 7 chaves e cuida muito bem do instrumento. Então só queria trazer para vocês essa introdução, porque esse é o tema que vai aqui nos inspirar para desenvolver esse nosso estudo de hoje. Mais uma vez, esse artigo ele foi aqui da Revista Espírita, ele foi publicado no Livro dos Médiuns, capítulo 22,
exatamente intitulado Da Mediunidade dos Animais. Então aqui Kardec fez alguns ajustes, como eu comentei, para poder fazer com que o artigo, né, fosse inserido no livro, mas na Revista Espírita nós temos aqui como introdução bem interessante, né, o artigo que veio, né, através de Erasto, que aliás ele vem trazendo para nós os últimos artigos que nós temos lido, né, a respeito dos médiuns, o transporte, né, o fenômeno de transporte, e agora também ele complementa com os animais médiuns. No Livro dos Espíritos, ou melhor, no Livro dos Médiuns, nós temos ali também alguns comentários de Herculano Pires, que é o tradutor dessa versão. Então ele vai trazendo ali alguns apontamentos. Eu vou tentar fazer aqui um equilíbrio entre o texto da Revista Espírita, o texto do Livro dos Médiuns e também depois ali os comentários de Herculano Pires. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentando aqui. Mas vamos lá. Dakota, bom dia. Os animais médiuns. Sociedade Espírita de Paris, médium, o Sr. Dambel. Explanarei hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos mais fervorosos adeptos. Pretende ele, em virtude desse axioma, quem o mais pode, o menos, quem pode o mais, pode o menos, que podemos mediunizar os pássaros e outros animais e servir-nos deles nas nossas comunicações com a espécie humana. É o que chamais em filosofia, ou antes em lógica, pura e simplesmente um sofisma. Podeis animar, diz ele, a matéria inerte, isto é, uma mesa, uma cadeira, um piano. A fortiori, ou seja, por extensão, deveis poder animar a matéria já animada, e particularmente pássaros. Pois bem, no estado normal do espiritismo não é assim, não pode ser assim. Então, percebam aí que ele fala bastante sobre mediunizar os pássaros, né? Exatamente porque, como eu trouxe para vocês aqui sobre o realejo, então o pássaro da sorte, o periquito da sorte, o mico da sorte, né? Enfim, temos ali várias histórias que geralmente a gente acompanha nos filmes, né? Novelas, séries antigas que mostram esses profissionais do entretenimento e também das previsões do futuro. Mas vamos lá. Primeiramente, entendamos-nos bem acerca dos fatos. Que é médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos para que esses possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium, não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Há um princípio que, estou certo, todos os espíritas admitem, é que os semelhantes atuam com seus semelhantes e como os seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, se não espíritos, encarnados ou não? Será preciso que vô-lo repitamos incessantemente? Pois bem, repeti-lo-ei ainda. O vosso perispírito e o nosso procedem do mesmo meio, são de natureza idêntica, são, numa palavra, semelhantes. Possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, que nos permite a nós, espíritos desencarnados e encarnados, pormos-nos muito pronta e facilmente em comunicação. Enfim, o que é peculiar aos médiuns, o que é da essência mesma da individualidade deles, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que lhes suprimem toda refratariedade e estabelecem entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que nos facilita as comunicações. É, em suma, essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maior parte dos que não são médiuns. Acrescentarei que é a essa qualidade refratária
que deve ser atribuída à particularidade que faz que certos indivíduos não médiums... Espera um pouquinho só, espera que eu me perdi aqui. Apertei um botão errado, me saí da página. Espera lá, pessoal. Ô Cristo. Espera que eu estou procurando, gente. Aqui. Tá. É, em suma, essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maior parte dos que não são médiuns. Acrescentarei que é a essa qualidade refratária que deve ser atribuída à particularidade que faz que certos indivíduos não médiuns transmitam e desenvolvam a mediunidade pelo simples contato a médiuns neófitos ou médiuns quase passivos, isto é, desprovidos de certas qualidades mediúnicas. Então aqui, antes da gente continuar, a reflexão de Erasto, trazendo para nós aqui uma explicação, na verdade, mostrando que a comunicação mediúnica se dá através do contato mental entre os indivíduos, e esse contato mental depende de um meio. Esse meio precisa apresentar características semelhantes. E aqui ele trata do perispírito, que é constituído de fluidos de natureza semelhante e, portanto, permitindo que essa transmissão mental ocorra através desse meio. E aqui ele está fazendo uma introdução importante, porque quando se fala sobre as características fluídicas do perispírito humano e características fluídicas do perispírito animal, há uma diferença significativa nesse meio. Portanto, não é um meio que permita que haja essa transmissão mental. Os espíritos conseguem, de certa forma, exercer algum tipo de influência sobre essas espécies menos desenvolvidas, em termos espirituais, de princípios espirituais, porém não encontram facilidade para transmitir uma mensagem mental para que este animal reproduza, até pela própria condição intelectual que esse ser apresenta. Então a gente começa uma limitação orgânica, uma limitação intelectual, uma limitação fluídica e uma limitação espiritual. Então essa introdução é importante para nós entendermos do porquê os espíritos, por exemplo, não induzirem um pássaro a retirar uma mensagem que tenha um texto específico para aquela pessoa a respeito do seu futuro. Então é isso aí. Avançando. Os homens se mostram sempre propensos a tudo exagerar. Uns, não falam aqui dos materialistas, negam a alma dos animais. Outros, de boa mente, lhe atribuem uma, igual, por assim dizer, à nossa. Então aqui é interessante que Erasto ele comenta que ele não fala daqueles que negam a alma dos animais sobre aquelas pessoas que são materialistas, que negam a alma em qualquer espécie, imaginando que todos nós somos apenas seres biológicos. Ele fala daqueles que são até espiritualistas, lembrando que o termo espiritualista diz respeito a todos aqueles que acreditam que haja alguma coisa além da matéria, independente da linha filosófica. Então, há essas pessoas que são espiritualistas, mas negam a alma dos animais. Outros, de boa mente, lhes atribuem uma, igual, por assim dizer, à nossa. Por que hão de pretender, desse modo, confundir o perfectível com o imperfectível? Não, convencei-vos o fogo que anima os irracionais, o sopro que os faz agir, mover e falar na linguagem que lhes é própria, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, fundir, unir com o sopro divino, a alma etérea, o espírito em uma palavra que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, o rei da criação. Bom dia, Fabi. Ora, não é essa a condição fundamental de perfectibilidade o que constitui a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres?
Reconhecei, então, que não se pode assimilar ao homem, que só ele é perfectível em si mesmo e em suas obras, nenhum indivíduo das outras raças que vivem na Terra. Então, o interessante é que nós já tratamos desse tema quando nós estudamos, né, o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, em que nós tivemos a oportunidade de acompanhar aquela longa trajetória do princípio inteligente, desde o ser mais primitivo até o mais desenvolvido, que é o homem, aqui pelo menos no nosso planeta, em termos de constituição biológica, intelectual e emocional. Então, ao fazermos essa viagem, para nós fica simples, né, essa colocação de Erasto quando ele fala sobre aquele ser que é perfectível, que já conseguiu alcançar o grau máximo de perfectibilidade como ser encarnado, e aquele que ainda é imperfectível nesse processo de desenvolvimento. E ele continua: o cão, que na sua inteligência superior entre os animais se tornou o amigo e o comensal do homem, será perfectível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal? Ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não faz progredir o cão. O que dentre eles se mostre mais bem educado, sempre o foi pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, a lontra sempre constitui sua choça em cima d'água, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas jamais construíram os respectivos ninhos, senão do mesmo modo que os seus pais o fizeram. O ninho de pardais de antes do dilúvio, como o ninho de pardais dos tempos modernos, é sempre um ninho de pardais, edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento das palhinhas e dos fragmentos apanhados na época dos amores. As abelhas e formigas, que formam pequeninas repúblicas bem administradas, jamais mudaram seus hábitos de abastecimento, sua maneira de proceder, seus costumes, suas produções. A aranha, finalmente, tece a sua teia, sempre do mesmo modo. Aqui nós já até conversamos sobre isso também, lembrando, né, que os animais não evoluem em si mesmos. Cada espécie continua agindo da mesma forma que as espécies anteriores. Né? O que nós vemos em termos de transformação das espécies seria a domesticação, que é um processo diferente quando nós falamos sobre evolução espiritual. O cão, por exemplo, um cachorro que viveu há 10 mil anos, é o mesmo cachorro de agora. Porque o princípio inteligente é o mesmo. Agora, quando nós falamos em termos de evolução espiritual, aí nós entramos num campo que para nós é bastante desconhecido, que inclusive nós debatemos quando estudamos o livro Evolução em Dois Mundos. Como é que nós podemos entender a evolução do princípio espiritual? Os espíritos não trouxeram para nós, e tudo aquilo que nós apresentamos são deduções que nós fazemos baseados nas citações que os espíritos trazem. Mas não há ainda uma linha de estudo que apresente para nós ali uma conclusão sobre esse processo. Mas o que ele coloca para nós é que os animais continuam sendo os mesmos animais. As espécies não evoluem. E o que nós encontramos nesse caso, o ser humano atingindo essa mesma condição, passando por um processo de evolução espiritual que nós desconhecemos. Mas avançando, vamos lá. Por outro lado, se procurardes as cabanas de folhagens e as tendas das primeiras idades do mundo, encontrareis, em lugar de umas e outras, os palácios e os castelos da civilização moderna. Às vestes de peles brutas sucederam os tecidos de ouro e seda. Enfim, a cada passo achais a prova da marcha incessante da humanidade pela senda do progresso. Então é claro que a gente pode perceber a evolução do ser humano, que já evoluiu. Nós temos uma estimativa dos estudiosos, que a espécie humana, Homo sapiens sapiens, tem aí 200 mil anos de idade. Então, de 200 mil anos para cá,
que vivia naquela época da pré-história, até esses tempos modernos que nós vivemos hoje, é notória, né, a evolução da espécie humana em termos de desenvolvimento intelectual, em termos de desenvolvimento moral, embora tenhamos muito ainda a evoluir, mas é notório, e esse exemplo que foi trazido para nós, as cabanas nas primeiras idades do mundo, onde existiam essas cabanas, cidades foram construídas. E essas cidades mostram claramente, então, a evolução do princípio inteligente humano, enquanto que as espécies, aquilo que ele colocou lá em cima, os roxinóis do passado, fazem o ninho da mesma forma. As lontras fazem ali suas tocas da mesma forma. A aranha tece sua teia da mesma forma que há 10 mil anos, há 20 mil anos. Então, os animais não evoluem em termos de espécie. O ser humano, sim. Desse progredir constante, invencível, irrecusável da espécie humana e desse estacionamento indefinido das outras espécies animais, a vez de concluir comigo que, se é certo que existem princípios comuns a tudo o que vive e se move na Terra, o sopro e a matéria, não menos certo é que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos à inevitável lei do progresso, que vos impele fatalmente para adiante e sempre para adiante. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentarem, para vos vestirem, para vos secundarem. Deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque, para vos ajudarem, precisavam compreender, porém lhes outorgou a inteligência apenas proporcionada aos serviços que são chamados a prestar. Mas, em sua sabedoria, não quis que estivessem sujeitos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados se conservam e se conservarão até a extinção de suas raças. Então, profunda filosofia aqui que Emmanuel traz para nós a respeito de todas as espécies viventes do nosso mundo. Né? Então, todos eles continuam estacionados na mesma condição e somente o ser humano teve essa oportunidade de se submeter à lei do progresso para se desenvolver em vários segmentos, né, da sua evolução intelectual, emocional, moral, enfim. Dizem, aí avançando um pouco mais, dizem, os espíritos mediunizam a matéria inerte e fazem que se movam cadeiras, mesas, pianos. Fazem que se movam, sim, mediunizam não. Porquanto, mais uma vez o digo, sem médium, nenhum desses fenômenos pode produzir-se. Que há de extraordinário em que, com o auxílio de um ou de muitos médiums, façamos se mova a matéria inerte, passiva, que precisamente em virtude da sua passividade, da sua inércia, é apropriada a executar os movimentos e as impulsões que lhe queiramos imprimir. Para isso, precisamos de médiums, é positivo. Mas não é necessário que o médium esteja presente ou seja consciente, pois que podemos atuar com os elementos que ele nos fornece a seu mau grado e ausente, sobretudo, para produzir os fatos de tangibilidade e o de transporte. Então aqui, antes da gente continuar, ele coloca que esses médiums que participam, por exemplo, dos fenômenos físicos que nós estudamos, tangibilidade, materialização, movimentação de objetos, transportes e tudo mais, o médium, então, presente, não é necessário que ele esteja presente, porque é possível que os espíritos, não sabemos a que distância, mas eles podem coletar esses produtos, essas substâncias, e utilizarem no fenômeno, que é o ectoplasma, que nós já conversamos, e tampouco que ele esteja consciente disso. E aí nós lembramos mais uma vez aquele artigo que nós estudamos na Revista Espírita, em que Kardec comenta que pedras eram lançadas no telhado de uma casa, e até mesmo na janela da casa, quebrando vidraças, acertando pessoas lá dentro, e a doméstica, a funcionária da residência, que trabalhava ali, era médium de efeito físico, porém ela era inconsciente.
Então ela não sabia que todo o fenômeno girava em torno dela. E essa informação veio através de uma revelação que foi levada a Kardec lá na Sociedade Parisiense, quando então eles estudavam aquele caso. Então, presente ou não, consciente ou não da capacidade que se tem de produzir aquele fenômeno, os espíritos se utilizam desses médiuns. E ele continua. O nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que o mais sutil e o mais imponderável dos vossos gases, com uma propriedade de expansão e de penetrabilidade inapreciável para os vossos sentidos grosseiros e quase inexplicável para vós, unindo-se, casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico, porém animalizado do médium, nos permite imprimir movimento a móveis quaisquer e até quebrá-los em aposentos desabitados. Então aqui ele vai falando sobre uma combinação desse fluido sutil que os espíritos possuem e o fluido mais grosseiro que nós possuímos, já que o nosso traz características mais biológicas, digamos assim, enquanto que os espíritos trazem características mais sutis. Mas fundindo-se esses dois fluidos nessas qualidades diferentes, é possível que os espíritos então interajam com a matéria grosseira que existe no nosso mundo. Um prato, uma janela, uma mesa, uma cadeira, qualquer objeto que seja. Então essa combinação que nós encontramos. Os espíritos por si só não são capazes de produzir esse fenômeno. Quando há essa combinação com o ectoplasma do encarnado, aí sim eles têm essa possibilidade, exatamente pelo adensamento desse fluido. Dudu colocou, o ectoplasma tem bastante expansibilidade para isso, né? Expansibilidade, penetrabilidade, plasticidade. Então é um fluido que os espíritos utilizam para diversas finalidades, né? A gente vê, por exemplo, fotografias que já foram publicadas, né, trazendo médiums de materialização, em que os espíritos se materializam ao lado desses médiums. É possível ver claramente, né, o fluido que acaba sendo ali exalado, né, pelos orifícios do médium, né, pelas orelhas, pelos ouvidos, pelo nariz, pela boca, né, e parece uma gaze, inclusive, né, até assim uma substância que é bem curiosa de se ver e que já foi possível ser fotografada também. E é através desse fluido que os espíritos então se utilizam. Então existem ali diversas propriedades, né, Peixotinho, no Chico, né, e vários outros médiums também, né. Então, ainda é um fluido que está em processo de estudos, exatamente porque nós ainda não temos condições de submeter esse tipo de substância aos exames feitos em laboratório, utilizando-se microscópios, utilizando outras substâncias que sejam capazes de medir as características e qualidades desse fluido, né? Então, por enquanto, ele só pode ser observável, mas ele não pode ser ainda testado. Então, porque nós não temos ainda recursos para isso. Dudu colocou, né, daí o médium de efeito físico ajudar nesse processo à distância, né? Pois é. E a dúvida que se tem, bom dia, Andréia, a dúvida que se tem é qual é a distância exatamente que o médium pode estar. Será que os espíritos podem, por exemplo, apenas coletar esse fluido de um médium que esteja na vizinhança, ou ele pode ali se deslocar a grandes distâncias, coletar esses fluidos e utilizar? Então isso é algo ainda que não foi pesquisado, nós não temos essa informação, né? Mas vamos lá. E lembrando que esses fluidos também são utilizados para curas, por exemplo, né? Não apenas para a produção de fenômenos. E da mesma forma também, como nós já estudamos com o André Luiz, há fluidos que são emanados pelos vegetais, por exemplo, né, no caso de uma floresta, que os espíritos coletam essas substâncias e aplicam para determinadas finalidades, né? Então existem ali, existe ainda um grande universo nesse mundo sutil que traz para nós ali elementos que são utilizados pelos espíritos, né, na interação com o nosso mundo material, né, ou mesmo, né, apenas para aplicação no próprio mundo espiritual, no caso ali de tratamentos para espíritos que são assistidos, né, nessa dimensão.
né? Finalidades terapêuticas, né? Vários tipos de situações que são aplicadas, Regina. Mas de um modo geral, assim, né? Como é um fluido vital, né? Que se encontra ali presente também dentro desses fluidos, desse ectoplasma, essa vitalidade do fluido é aplicada então, né, combinando-se com outro fluido vital também. Então a gente tem o fluido vital, que anima a matéria, o ectoplasma, que é uma substância emanada desse ser vivo, portanto existe ali uma mistura de fluidos, de elementos que compõem essa substância, né? Mas como eu até trouxe para vocês um exemplo, que a gente poderia imaginar que esse fluido, dadas as devidas, guardadas as devidas proporções, ele seria como se fosse o sangue. O sangue nada mais é do que uma mistura de águas e outros elementos, mas é um elemento vivo. E por que elemento vivo? Porque ele é produzido pelo organismo. O ectoplasma, portanto, por também ser produzido por um organismo, também traz características de vitalidade. Ele não é simplesmente um fluido morto, um fluido neutro. Ele é um fluido que traz ali vitalidade. Então, nada mais natural do que ele ser aplicado ter essas propriedades terapêuticas, exatamente ali para poder auxiliar, né? Seria como se fosse assim como há uma transfusão de sangue, também há uma transfusão de fluidos, para exatamente ali suprir a carência de um outro organismo que precise, né, para poder se fortalecer. Então a gente tem ali muita coisa para aprender ainda sobre tudo isso. E no caso do passe, né, o passe faz parte disso tudo também, porque nada mais é do que uma transmissão magnética, nesse caso, impregnada também com esse fluido vital, né? Mas vamos lá. Ele falava então aqui sobre os médiuns de efeitos físicos que são utilizados pelos espíritos, né, pelos fluidos que eles liberam, combinando com o dos próprios espíritos. E segue aqui o artigo. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, e muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhes percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos, mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou com relação aos donos dos animais. Então aqui é só um comentário, né? Ele fala para nós aqui que os espíritos podem se tornar visíveis aos animais, provocando neles, por exemplo, um susto ou uma determinada reação. No caso de espíritos mal intencionados, fazem isso exatamente para provocar, né, aquele desconforto, aquele medo mesmo, seja em pessoas próximas, seja no dono dos animais. Mas também nós veremos aqui, nós estamos em 1861, mas a partir de 1864 nós veremos alguns artigos que Kardec publicou falando sobre a percepção dos animais com relação aos espíritos. É o caso, por exemplo, né, de um animal que começa a ficar mais eufórico, né, mais feliz, porque os animais têm sentimentos naturalmente, num ambiente vazio. E aí alguém vai olhar e vai perguntar, mas por que será que ele está assim? Por que ele está latindo, abanando o rabo? E aí, nesse caso, é a presença de um encarnado, de um desencarnado, que se faz perceptível para esse animal, que viveu, por exemplo, que tinha uma relação afetiva com ele, né? Então isso acontece, né? Então são situações variadas. O próprio Divaldo mesmo, né, já comentou também sobre experiências que ele estava na casa de alguém e ele viu um espírito ali presente e o animal reagiu a esse espírito, né? Então são situações variadas, tanto positivas como negativas, que são percebidas também, né? O Dudu colocou, né, a reação, por exemplo, de um gato ou cachorro que dentro de um ambiente sente e fica latindo, né? Fica, né, estava escrevendo isso quando você citou. Pois exatamente, né? O Dakota também já comentou também ali. Então, são essas situações aqui que é mencionadas, que vão sendo mencionadas. E aqui negativamente também, né, como a gente viu, né? E ele continua. Ainda com mais frequência, vedes cavalos que se negam a avançar ou a recuar, ou que empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, tende como certo
que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em impedi-los de mover-se. Né? Da qual tu colocou, né, tem experiência dos meus pássaros que do nada se assustam, né? Pois é, interessante mesmo. Lembrai-vos da mula de Balaão, que vendo um anjo diante de si, e temendo-lhe a espada flamejante, se obstinava em não dar um passo. É que antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quisera tornar-se visível somente para o animal. Mas, repito, não mediunizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. É-nos sempre necessário o concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união dos fluidos similares, o que não achamos nem nos animais, nem na matéria bruta. Então aqui em cima a gente viu esse comentário, aqui inclusive essa passagem, né, da Bíblia, né, falando ali da mula de Balaão e tudo mais. Então, explicações mais técnicas, né? E aqui interessante, a gente vai entrar depois a respeito do passe, que também é um tema bastante discutível dentro da doutrina espírita, a respeito do passe nos animais, né, que inclusive o próprio Erasto responde também, sobre fazer o passe, e ele vai comentar agora, inclusive, aqui. Me veio aqui a ideia e o artigo já está aqui na extensão. Eu vou ler para vocês, depois eu volto a comentar. O Sr. Tire disse, magnetizou o seu cão. A que resultado chegou? Matou-o, porquanto o infeliz animal morreu, depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consistentes à sua magnetização. Com efeito, saturando-o de um fluido aurido numa essência superior à essência especial da sua natureza de cão, ele o esmagou, agindo sobre o animal à semelhança do raio, ainda que mais lentamente. Assim, pois, como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o fluídico dos animais propriamente ditos, aniquilá-lo-íamos instantaneamente se o mediunizássemos. Então, nesse ponto aqui, a gente abre um parêntese, né, lembrando que nós temos, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos um centro espírita que se dedica ao tratamento de animais, e os animais são tratados com passes. Né? Então, ainda há muita coisa a ser estudada, né, porque o que Kardec colocou aqui do Sr. Tire, por exemplo, que magnetizou o animal, provavelmente ali ele deve ter utilizado, né, aquilo muito mais para, não se sabe se foi por curiosidade ou se foi com a intenção de curar, mas certamente ali ele fez de um jeito que o animal acabou desencarnando. Mas aqui em São Paulo, como eu comentava, então, nós temos um centro espírita que faz tratamento com animais. Inclusive animais daqui de casa já foram tratados nesse centro espírita. A questão que nós colocamos é como isso acontece. Né? Então, quer dizer, o passe nos animais, de que forma que os espíritos atuam, qual a qualidade desse fluido. Então é algo que a gente não vai dizer nem sim, nem não, nem que é certo, nem errado, porque da mesma forma que Erasto descreve que deu errado, nesse centro espírita nós temos ali resultados que deram certo. Então, o que nós podemos dizer é, há muita coisa a ser estudada nesse ponto. Dudu colocou, meu cão recebeu passe durante a sua doença, só que o tempo dessa irradiação é menor, seguindo o que o centro estabelecia. Né? Então, né, tempo, qualidade, os espíritos ali trabalhando, atuando junto nesse processo. Né? Então tem bastante coisa para a gente aprender sobre tudo isso ainda. Mas vamos lá, vamos em frente. Isto posto, porque o tema aqui é sobre a mediunidade dos animais, né? E a influência dos espíritos sobre eles naturalmente. Isto posto, reconheço perfeitamente que há nos animais aptidões diversas, que certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e aos sentimentos humanos, se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odientos, conforme se procede bem ou mal com eles. É que Deus, que nada fez incompleto, deu aos animais, companheiros ou servidores do homem, qualidades de sociabilidade que faltam inteiramente aos animais selvagens, habitantes das solidões.
Resumindo, os fatos mediúnicos não podem dar-se em concurso consciente ou inconsciente dos médiuns, e somente entre os encarnados espíritos como nós podemos encontrar os que nos sirvam de médiuns. Quanto a educar cães, pássaros ou outros animais que fazem tais ou tais exercícios, é trabalho vosso, não nosso. Então Erasto aqui conclui, né, lembrando que todo esse texto diz respeito aqui para nós, né, ao realejo, né? Então é bem legal a gente fazer ali uma análise sobre aquilo. E claro, Erasto se deu ao trabalho de trazer esse artigo porque um membro fervoroso da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas alegava que os espíritos atuavam através do periquito, por exemplo, que induzia o periquito a trazer uma mensagem, né, pro consulente, e aí então ele veio, né, assistir exatamente aqui, assistir o grupo, trazendo uma orientação. Kardec faz uma observação a esse respeito. Vamos a ela. Observação. A propósito da discussão que ocorreu na sociedade sobre a mediunidade dos animais, disse o Sr. Allan Kardec ter observado muito atentamente as experiências feitas nesses últimos tempos em aves, às quais atribuía a faculdade mediúnica, acrescentando ter reconhecido de maneira incontestável os processos de prestidigitação, isto é, das cartas marcadas, empregadas com muita habilidade para darem ilusão ao espectador que, sem se preocupar com o fundo, contenta-se apenas com a aparência. Efetivamente, essas aves fazem coisas que nem o mais inteligente dos homens, nem mesmo o sonâmbulo mais lúcido poderiam fazer, levando-se a concluir que seriam dotadas de faculdades intelectuais superiores às do homem, e assim contrariando as leis da natureza. O que mais se deve admirar em tais experiências é a arte, a paciência que foi preciso desenvolver para adestrar esses animais, tornando-os dóceis e atentos. Para obter tais resultados, certamente foi necessário ocupar-se com naturezas flexíveis, mas, em última análise, só com animais amestrados, nos quais há mais hábito do que combinações. E a prova disso é que se deixam de treiná-los durante algum tempo, logo perdem o que aprenderam. O encanto dessas experiências, como de todas as manobras de prestidigitação, está no segredo dos processos utilizados. Uma vez conhecido o processo, perdem todo o atrativo. Foi o que aconteceu quando os saltimbancos quiseram imitar a lucidez sonambúlica pelo pretenso fenômeno a que chamavam dupla vista. Nesse caso, não pode haver ilusão para quem quer que conheça as condições normais do sonambulismo. Dá-se o mesmo com a pretensa mediunidade das aves, facilmente percebida por qualquer observador experiente. Então está aqui o artigo que Kardec então traz para nós a respeito desse tema, para a gente poder perceber que a sociedade era bastante atenta às coisas que aconteciam dentro do meio onde ela se encontrava inserida, na sociedade francesa, no século XIX, acompanhando aquilo que era publicado nos jornais, nos livros, aquilo que era observado na rotina, no dia a dia dos cidadãos, tanto de Paris, como também de outras localidades, quando então vinham esses relatos. E aí então, eles observavam qual é exatamente ali a relação que existe entre o mundo espiritual e o mundo material diante dessas circunstâncias que eles observavam. Então, até mesmo, isso que é o mais curioso, até mesmo um pequeno periquito num realejo no meio da cidade foi alvo de discussão na sociedade, exatamente para evitar que nós caiamos na ilusão de que os espíritos interferem em tudo aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, do modo como eles bem entendem, encontrando recursos aqui totalmente à disposição. Enquanto que quando nós falamos em mediunidade, nós encontramos um processo extremamente complexo, que depende ali de uma combinação de fatores do mundo espiritual e do mundo material,
para que então essa realidade aconteça. Né? Então aqui para nós, inclusive quando nós falamos até mesmo a respeito da mediunidade, no caso tanto da psicografia como da psicofonia, ou como de outros tipos, né, de mediunidade, de fenômenos que podem ser observados, nós vemos ali também uma dificuldade enorme para os espíritos encontrarem aqui os recursos que são viáveis para isso. Por exemplo, no caso da psicografia, quando nós falamos de um médium psicógrafo, então dependendo do tipo de mensagem, do tipo de trabalho que vai ser feito por parte dos espíritos, há médiums que são bastante favoráveis para o trabalho. No caso, por exemplo, né, na psicografia de um livro, um médium que traga ali características de literatura. O médium receitista, o médium poético, né, para poder facilitar aos espíritos aquele tipo de trabalho. Enquanto que outros médiums são completamente ali, estão completamente fora daquele curso. Então os espíritos se esforçam e muito para que aquele médium seja ali o veículo que eles podem utilizar por falta de outros. Né? Então a gente vê quantos pequenos detalhes, né? E falamos também das questões morais, das questões intelectuais, das habilidades que o médium tem. Tudo isso então para se tornarem mais ou menos favoráveis ao desenvolvimento de um determinado tipo de trabalho. Então, pessoal, é isso, né? Esse aqui é o nosso tema inicial. Temos aqui na sequência mais um tema, que ele vai se desenvolver em 3 partes, mas vamos aqui fazer a leitura. É uma mensagem, é um conjunto de mensagens, né, que veio de Bordeaux, a senhora Casemajot, que é a médium, e foi enviada pelo senhor Sabot, lá de Bordeaux, então, que era ali, né, um correspondente bastante ativo lá para a sociedade parisiense. Então ele diz assim, ele vai trazer para nós quase que uma crônica, né, só para a gente poder acompanhar aqui a evolução desse tema. Então, povos, silêncio, é o título do artigo. Para onde correm essas crianças vestidas de túnicas brancas? A alegria ilumina-lhes o coração. Essa multidão folgazã vai brincar nos verdes prados, onde farão uma ampla colheita de flores e perseguirão um inseto brilhante que se nutre em seus cálices. Despreocupadas e felizes, nada percebem além do horizonte azul que as cerca. Sua queda será terrível se não vos apressardes em predispor seus corações aos ensinamentos espíritas. Porque os espíritos do Senhor atravessaram as nuvens e vêm pregar a vós. Escutai suas vozes amigas, escutai atentamente. Povos, silêncio. Nesse primeiro ponto, então, ele traz para nós uma visão dessa primeira fase da infância, em que nós temos ali as crianças brincando, as crianças, né, se divertindo, perseguindo insetos, brincando na natureza, mas há a necessidade de domar os seus corações, há a necessidade de instruí-las, há a necessidade de espiritualizá-las, porque do contrário elas terão uma queda terrível. Então nós temos a necessidade de ouvir aquilo que os espíritos estão trazendo para nós, de dizer exatamente qual é a realidade que esses espíritos encarnados estão fazendo aqui. Então, silenciemos e ouçamos aquilo que os espíritos dizem e trabalhemos para a educação dessa geração. Então, esse é o primeiro trecho da mensagem que ele traz, visando aqui essa primeira fase. Né? Isso me faz lembrar muito a esfinge, né? Aquele animal mítico que nós conhecemos ali na região de Gizé, ali no Egito, e diz o mito, né, que quando se deparava com a esfinge, ela fazia um enigma. Então ela diz, né, decifra-me ou devorarei-te. E a pergunta que ela colocava era, de manhã eu tenho 4 patas, durante o dia eu tenho 2 patas, e à noite eu tenho 3 patas, quem sou eu? Então, com esse enigma, ela fazia uma representação de 4 pernas, no caso, seria a criança
caminhando, né, de 4 no chão. Ao adulto, durante o dia, com 2 pernas, e à noite, 2 pernas e mais uma bengala, que mostrava ali a decrepitude, né? Então esse enigma da esfinge mostra exatamente, mais ou menos, esse simbolismo também dessas mensagens. No começo, fala sobre essa primeira face, a primeira fase nossa aqui no mundo, essa fase da infância. Vamos aqui em frente agora na segunda parte. Parte 2. Elas se tornaram grandes e fortes. A beleza máscula de uns, a graça e o abandono de outras, fazem reviver no coração dos pais as doces lembranças de uma época já distante, mas o sorriso que ia desabrochar em seus lábios emurchecidos desaparece para dar lugar às sombrias preocupações. É que também sorveram em grandes tragos, na taça encantada das ilusões da juventude, o veneno sutil que lhes enfraqueceu o sangue, debilitou-lhe as forças e lhes envelheceu os rostos, tornando-os calvos. Por isso, gostariam de impedir os filhos de provar a mesma taça envenenada. Irmãos, o Espiritismo será o antídoto que deve preservar a nova geração de suas devastações mortais, porque os Espíritos do Senhor atravessaram as nuvens e vêm pregar a vós. Escutai suas vozes amigas, escutai atentamente. Povos, silêncio. Então aqui agora ele já começa a falar sobre a grande preocupação, aquelas crianças do início tornando-se agora jovens, e nessa juventude, né, com todo aquele ímpeto de querer conhecer o mundo, conquistar o mundo, experimentar todas as sensações, se não tiverem um bom direcionamento, e aqui mostra, né, os pais sentem saudades daquele sorriso do passado, que agora começa então a mostrar essas grandes tristezas, né? Então, a parte média da nossa vida, nesse preparo agora para conquistar o mundo. Então os pais, preocupando principalmente aqui, né, gostariam de impedir os filhos de provar a mesma taça envenenada. E para isso então há necessidade de educar o espírito, né? Terceira parte. Avançaram a virilidade, tornaram-se homens. São sérios e graves, mas não são felizes. Seus corações estão entediados e não têm senão uma fibra sensível, a da ambição. Empregam tudo quanto têm de força e de energia na aquisição dos bens terrestres. Para eles não há felicidade sem as dignidades, as honrarias, a fortuna. Insensatos. De um instante para o outro, o anjo da libertação vai abater-vos. Sereis forçados a abandonar todas as quimeras. Sois proscritos que Deus pôde convocar a Mãe Pátria a qualquer instante. Não edifiqueis palácios nem monumentos. Uma tenda, roupas e pão, eis o necessário. Contentai-vos com isso e oferecei os supérfluos aos irmãos a quem tudo falta, abrigo, roupa e pão. O Espiritismo vem dizer-vos que os verdadeiros tesouros que deveis conquistar são o amor de Deus e do próximo. Eles os farão ricos para a eternidade, porque os Espíritos do Senhor atravessaram as nuvens e vêm pregar a vós. Escutai suas vozes amigas, escutai atentamente. Povos, silêncio. Bonito isso, né? Aqui mostra então que a maturidade chegou. E como nós somos educados a buscar a felicidade no mundo, nessa competição voraz que nós vivemos, que o que vale para nós é a conquista do patrimônio, porque é isso que proporciona a felicidade. É a aquisição do poder no nosso mundo, porque é isso que também nos dá a sensação de felicidade, não passa de uma quimera, não passa de uma ilusão. Que no momento em que nós voltamos para o mundo espiritual, tudo isso fica para trás e o que sobra para nós é aquilo que nós nos tornamos. Então isso tudo depende também da educação do espírito. Última parte. Suas frontes se inclinam à beira do sepulcro. Têm medo
e queriam erguer a cabeça, mas o tempo lhes arqueou as espáduas, endureceu-lhes os nervos e os músculos, e eles são impotentes para olhar para o alto. Ah, quantas angústias vêm assaltá-los! Repassam nos refolhos da alma sua vida inútil e muitas vezes criminosa. O remorso os corrói, como um abutre esfaimado. É que, frequentemente, no curso dessa existência, esgotada na indiferença, negaram seu Deus, que, à borda da sepultura, lhes aparece como vingador inexorável. Não temais, irmãos, e orai. Se em sua justiça Deus vos castiga, fará graça ao vosso arrependimento, porquanto o Espiritismo vem dizer-vos que a eternidade das penas não existe, e que renasceis para vos purificardes e expiar. Assim, vós que estáis fastigados no exílio da terra, envidai todos os esforços para melhorardes, a fim de que a ela não mais retornar, porque os Espíritos do Senhor atravessaram as nuvens e vêm pregar a vós. Escutai suas vozes amigas, escutai atentamente. Povos, silêncio. Baron, ou Byron, né, o nome do Espírito, trouxe para nós então esse curso da vida, bem resumido em 4 partes. O início, a segunda parte da juventude, a maturidade e aqui depois o final, a trajetória final, derradeira daquela que vai fazer com que a gente retorne ao mundo espiritual. E ele vai colocando sempre para que nós escutemos aquilo que os espíritos têm a dizer. E isso serve para nós espíritas, que vêm de uma forma mais clara, de uma forma mais direta, como também para todas as demais religiões, que são inspiradas por esses mesmos espíritos, para que então consigam educar os corações e suas mentes dentro desses valores que são trazidos para nós aqui que somos cristãos, né, dos ensinamentos de Jesus, mas para todas as filosofias dos sábios que também vieram para trazer esses ensinamentos através de outras cores, de outros perfumes, de outros sabores, né, mas vieram trazer ali os mesmos ensinamentos. Então, quando ele fala povos, silêncio, significa exatamente isso, nós nos dedicarmos a ouvir aquilo que os Espíritos têm a dizer. Né? Felizes de nós que de alguma forma nos dedicamos, né, a esse aprendizado, né, a esses momentos de reflexão que a gente consegue fazer, né, dessa forma tão agradável, né, e tão feliz para todos nós. Então é isso, meus amigos. Finalizando aqui o nosso encontro de hoje, no nosso próximo trabalho, na semana que vem, um artigo bem interessante, nada mais, nada menos do que Jean-Jacques Rousseau, né, iluminista, que então se manifesta na sociedade, trazendo ali algumas instruções importantes, né, sobre filosofia agora, né, da parte de um pensador, mas agora no mundo espiritual. E como a gente já viu também em outros artigos, os espíritos, quando estão encarnados, eles trazem um pensamento. Chegamos até a falar sobre isso essa semana, que tudo aquilo que eles pensam, né, está relacionado com as coisas do mundo. Então, falam sobre a trajetória da humanidade, as dificuldades que elas estão vivenciando, e quando esses mesmos pensadores passam para o mundo espiritual, aí eles não veem mais a trajetória do homem, eles passam a olhar o espírito. E aí então traz ali para nós lições muito mais profundas e abrangentes. Inclusive até muitos deles reformulando as próprias ideias de que quando encarnados. Né? Então esse será o tema da nossa próxima sexta-feira aqui com o estudo da nossa revista. Tá? Então fica aí, né, para vocês, então, mês de agosto de 1861. Deem depois uma relida nesses artigos que nós estudamos, a mediunidade dos animais e povos, silêncio. Poxa, como foi bonito isso, né? Gostei tanto dessa quadra de reflexões. Depois leiam mais uma vez, que é bem bonito. Vocês leiam com calma, né? Que assim vocês conseguem pensar com mais tranquilidade, né?
Mas é isso, meus amigos.